Olá, meus jovens de todas as idades, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Deixe abaixo no seu comentário se você já investe, investiu ou pensa em investir na Camil, meus amigos. A empresa, ela é relativamente nova na bolsa de valores. A companhia em si, ela é antiga, mas ela foi listada na bolsa de valores apenas no segundo semestre de 2017, meus amigos. Então é uma empresa que não tem 10 anos na bolsa de valores. E qual a questão? Lá em 2017, a empresa foi lançada ao mercado pelo valor nominal de R$ 9. Então, claro que se você for olhar hoje, você não vai encontrar mais esse valor de R$ 9, porque de lá para cá a empresa fez a distribuição de dividendos. No momento que eu estou gravando agora, a Camil tem um dividend yield que podemos falar que é um bom dividend yield. Afinal, 5% no ano apenas com dividendos não é nada mal. É porque o povo, ele quer que toda empresa pague, sei lá, 20%, 50% de dividendos. Isso não é sustentável para nenhuma companhia. Poucas companhias, para não dizer nenhuma, vão conseguir fazer isso aí de forma assim, com um tempo mais prolongado, né? Mas voltando aqui para Camil, eu pergunto para vocês, por que em 2017 a empresa teve suas ações precificadas em R$ 9 e o mercado pagou? O plano inicial era colocar as ações entre 10 e 50 e 13. O mercado falou: não, tá muito caro, baixem esse preço. Os donos baixaram o preço para R$ 9. Então, me diga uma coisa: a nossa bolsa, ela tá em uma tendência de alta ou tendência de baixa? Depende do que você vê, certo? Se formos pegar aqui as últimas semanas, deixa eu ver quantas semanas dá aqui. As últimas. Tirar as últimas 20 semanas, arredondando, 20 semanas. Nós estamos em um movimento de queda que deu aproximadamente no Ibovespa, que é o principal índice da nossa bolsa, 13%. Então nós saímos da região dos 137 mil pontos e já estamos na região dos 118. 118, 856 no último fechamento. E aqui, num prazo maior, aqui é queda, certo? Nessas últimas semanas é queda. Mas num prazo maior, o mercado ele tá lateralizado. Aqui, para vocês terem ideia, é maio de 2023. Em maio de 2023, o mercado estava aqui na região dos 112 mil pontos. Em outubro de 2023, já estava aqui nos 112. Já no início de 2024, já estava aqui nos 134 mil. Depois foi para os 118, depois de novo lá nos 137, renovando o topo histórico. Enquanto isso, Camil, ela também, indo aí de acordo com o Ibovespa, estava lateral. Bem lateral aqui entre 2023 e 2024. O papel operava aqui na máxima na região dos 10 e na mínima aqui na região dos R$ 6. E o que foi que aconteceu com os papéis da Camil no último pregão, após a divulgação do seu resultado? A ação veio aqui renovando a sua mínima histórica, que está no Profit, não olhei na B3, certo? Seria R$ 4,90, com uma forte pressão vendedora. O volume negociado aumentou bastante. R$ 6 milhões é o que movimenta o papel aqui em dias normais, vamos dizer assim, a média dos últimos dias. E no último pregão foram R$ 32 milhões, mais de 5 vezes a média normal. E o papel fechou em 4,91. Então ela tá batendo no preço que bateu pela última vez. Aqui o Prof tá dando como 4,88, certo? Em julho de 2018. Julho de 2018. Desde julho de 2018 o papel não visitava essa região. Agora me diga uma coisa. No IPO, no lançamento das ações, o mercado pagava R$ 9. Vocês acham mesmo que aqui, nos R$ 5, a empresa deixou de ser interessante? Deixa abaixo aí no seu comentário. Então, para quem não conhece, a Camil, ela é uma empresa que atua no setor de alimentos, é uma atuação bem diversificada. Na questão de estrutura societária, é uma empresa familiar. Os controladores são pessoas ligadas ao fundador. Eles possuem mais de 70% aqui, levando tesouraria, mais de 70% das ações em circulação, quer dizer, do total de ações, né? E das ações em circulação, nós temos 27%.
tá aqui aproximadamente 95 milhões de papéis. E a Camil, ela foi destaque no último resultado justamente por causa disso, ó. Camil vê lucro encolher 69% para 44 milhões. Aí qual a questão? A tendência é o papel afundar. Podia ser que tivesse subido, pocado para cima. Sim, a gente não sabe como é que o mercado vai reagir. Porque lembre-se, quando a gente fala mercado, a gente fala assim, o mercado tá não sei o que, o mercado tá triste, o mercado tá nervoso, o mercado tá depressivo, o mercado tá ansioso, o mercado tá não sei o que. Mercado, meus amigos, quando a gente fala mercado, entendam. Não entendam como uma entidade sobrenatural, não. Pelo contrário, é uma entidade feita por pessoas, por instituições. Quando a gente fala mercado, a gente tá falando de grandes instituições, grandes players, pessoas, fundos que têm muitos recursos. Então, são basicamente bancos e demais instituições financeiras. Então, quando eles veem essa oportunidade, eles metem o papel para baixo. Mas por quê? Porque eles estão ganhando na queda. No mercado, tem como você operar de forma comprada, ganhando com a alta das ações, e tem como você ganhar também vendido, ganhando com as quedas das ações. Então, aqui, quando a pessoa vê isso é uma coisa de curto prazo. Um dia esse papel volta a subir, como já teve várias quedas em toda a sua história da bolsa. Aqui eu vou botar no gráfico semestral, semana, para ficar melhor de visualizar. E gráfico semanal da Camil desde que ela foi listada na bolsa, ó. 2018, 2019, anos bem laterais, operando aqui, ó, entre o que é hoje a região dos R$ 5 e a região dos 6,60. Depois deu uma estourada, ó. Em 2020 já estava na região dos R$ 13. E depois, entre 21 e 24, ficou aqui bem lateral, aquela região que nós vimos entre os 6 e os R$ 10. E agora veio visitar fundo histórico, meus amigos. Então, na minha opinião, a Camil é uma grande oportunidade para quem tem a mentalidade de investidor. Vou olhar com vocês apenas alguns indicadores do último resultado. A receita líquida, quando comparamos os trimestres, terceiro de 2024 com o terceiro de 2023, tivemos aqui uma alta de 3,5% na sua receita líquida. Agora, quando pegamos com o resultado anterior, o segundo trimestre desse ano não, né? Do ano passado, tivemos uma queda de 4,5%. Então vejo que não é nada assim muito exagerado. Agora, o que pegou aqui, ó? Margens, EBITDA e EBITDA. O EBITDA deu uma queda de 31% e a margem caiu quase 3 pontos percentuais. Então, com a receita gerada, mesmo ela crescendo, a companhia teve menor resultado operacional. E o lucro atingiu no último resultado 44 milhões, queda de 69%, mas, em linhas gerais, é uma empresa lucrativa. Lembre-se disso, é uma empresa lucrativa. A alavancagem é um dos destaques da empresa para ela estar com suas ações na situação atual. Ela está trabalhando com relação dívida líquida sobre o EBITDA acima de 4 vezes. Quando pegamos aqui pontos que levaram a esse resultado, a empresa explica que no Brasil ela teve menos volume de venda e uma rentabilidade menor, mas que foi compensado pelo resultado internacional. O internacional é que ajudou a segurar. Inclusive aqui é que eu chamo a atenção. A Camil é uma empresa em expansão, então ela tem custos relacionados a isso. No segmento de grãos, a companhia teve queda nos volumes, impulsionada pela redução de grãos, porque caiu o preço de grãos, que aqui são arroz e açúcar. E isso é comum para esse período do ano, de acordo com a empresa, porque arroz está em queda e é a menor sazonalidade de vendas quando se aproxima do final do ano. Açúcar, a companhia atingiu maiores volumes, levando em consideração tanto trimestre quanto o resultado anualizado. Por quê? Teve uma boa quantidade de exportações. Na questão aqui dos produtos de massas, a companhia teve crescimento com os maiores volumes nessa categoria, boa rentabilidade no segmento de massas e crescendo aqui com as massas Camil na região metropolitana de São Paulo, região importante, consumidora,
e também lá em Minas Gerais com a marca Santa Amália. Inclusive, se vocês são dessa região, deixe abaixo o comentário se vocês consomem esses produtos. Café, a companhia também registra crescimento contínuo, biscoitos, crescimento anual no volume, e ela está se preocupando com a rentabilidade e vendas. Pescados, começa a aumentar porque começam os estoques para Semana Santa, para Páscoa. E no âmbito internacional, teve aquela controversa operação para a entrada no segmento do arroz paraguaio, que aqui, inclusive, eu não fiquei muito feliz, não. Fiz até vídeo na época. E a companhia segue lutando contra a alavancagem, meus amigos. A companhia ela pretende reduzir. E são pequenos resumos daqueles indicadores que nós acabamos de ver. E aqui, ó, é justamente o endividamento e a empresa ela pensa em reduzir o norte que ela vai seguir, certo? E em relação a Camil, o que, que eu trago de reflexão? E apesar dessas quedas, aqui é uma matéria da XP que ela fez, acho que foi em novembro ou foi em dezembro, ou seja, foi antes dessa queda. Mas eu concordo com a XP. É uma ação que vale a pena ser monitorada, porque ela está com segmentos importantes em expansão. Ela está alavancando, máquina no sentido bom, né, de impulsionando segmento de massas, café, biscoitos, segmentos em expansão. Ela tende a se beneficiar de melhorias do preço do açúcar, por exemplo, além de ter um sólido caminho de crescimento na América do Sul. É o quintal da Camil, ela está se expandindo para estas regiões. Então, na minha opinião, caminho nessa região é monitorar. Aí eu trago para vocês informação que eu trazia, trago de vez em quando, né? Trazia, tinha um tempo que eu não estava trazendo. Quem está ganhando aqui com a queda da Camil, em média, com dados divulgados pela B3, é quem está com os papéis vendidos, ó, com preço médio ali na região dos 6,15. Aqui é a região média dos vendidos. Então, eles já estão com um bom lucro. O que, que pode acontecer aqui, por exemplo? Eles começarem a embolsar, fechar suas posições de venda. Como é que você fecha uma posição de venda? É o contrário do que você fecha uma posição de compra. Se você está comprado no papel, para você fechar sua posição, você tem que vender, não é isso? Então, para vender, se você está vendido, para fechar sua posição, você tem que comprar. Então, se muitos fizerem isso, nós podemos ter uma pressão compradora. Muitas vezes, papéis estão há muito tempo vendidos. Quando o papel sobe, esses movimentos. Os vendidos fechando posição. Só que independente, se o papel subir ou o papel cair no longo prazo, para mim é questão de analisar oportunidades e ficar de olho em papéis bons, papéis que dão resultados sólidos. Agora, como qualquer empresa, ela irá ter resultados mais fracos e resultados mais fortes.